a todos. Meu nome, para quem não nos conhece, meu nome é Renato e essa que está brilhando aqui do meu lado é minha esposa querida, Maria José. Nós somos da igreja do Rio de Janeiro, do Brasil. Estamos aqui visitando a igreja e também visitando nossos filhos, Lucas e Isabela. E com muita alegria nós queremos compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre a cruz de Cristo. Esse é o momento da Santa Ceia. Então nós vamos meditar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Quero convidar todos a abrirem, por favor, a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Um pouquinho antes, uma linha antes, diz assim: e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte, e morte na cruz. Vamos, Maria. Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Me sinto muito privilegiada mesmo de estar aqui com a igreja em Lisboa. E esses dias poder partilhar com vocês, ver o quanto cada um ama tanto a Deus e tem se entregado tanto à vontade de Deus, aos planos de Deus. Então, me sinto muito fortalecida na minha fé de estar com vocês. É muito bom estar com vocês. E compartilhar sobre a cruz é algo tão poderoso e tão sensível, porque a cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Então, é algo tão que nós não poderíamos passar, que Jesus passou por nós. Então, esse versículo foi lido, retrata assim fielmente o que foi o sofrimento de Jesus, né? Porque foi um sofrimento com muita humilhação. E Jesus decidiu passar pela humilhação. Então, quando olhamos para a cruz, nós não vemos só o sofrimento físico, né? A gente vê a expressão máxima de submissão e obediência a Deus. Então, passar pelo sofrimento com o coração totalmente submisso a Deus, que fez a diferença para a cruz, para Jesus. Então, nós passamos por sofrimentos, todos nós passamos por sofrimentos. Mas é muito diferente quando nós passamos pelo sofrimento obedientes a Deus, submissos a Deus. Então, Jesus, ele sendo rei, a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Uau! Então ele já existia antes de tudo. Ele sendo o rei do universo, ele abriu mão disso, chorou, suou sangue no Getsemane e orou: Pai, seja feita a sua vontade. Isso uau, para mim, quando eu estudei a Bíblia e entendi que Jesus não queria ir para a cruz, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus não queria ir para a cruz? Não, ele não queria. Ele orou, ele pediu para que fosse afastado dele esse caso de sofrimento. Mas muito mais ainda ele orou para que fosse feita a vontade de Deus. Então isso me faz ainda mais amar Jesus e amar o sacrifício que foi feito. E pensando nessa submissão de Jesus, eu posso olhar para a minha vida e compartilhar com vocês agora algo que aconteceu comigo, que me ajudou muito a olhar para a cruz. Então, em 2024 eu passei por um período bem difícil e doloroso na minha saúde. Eu comecei a sofrer com hemorragias constantes e debilitantes, porque eu ficava fraca mesmo. E, bom, as mulheres aqui que talvez já tenham passado por isso podem se relacionar comigo. E esgota as nossas forças.
Uma hemorragia, a gente já leu nas escrituras da mulher que sofreu com hemorragia. Obviamente ela sofreu por 12 anos, nem se compara, né? Mas é algo que debilita a gente, faz a gente ficar fraca. E se você não cuida do seu relacionamento com Deus, você fica fraco espiritualmente. Mas a diferença é que eu estava cercada de pessoas que me amavam, ao contrário de Jesus, que foi abandonado e humilhado. Eu não estava sendo humilhado, eu estava passando um sofrimento físico e emocional, mas eu estava cercada. Meu marido deu todo apoio, minhas irmãs na igreja, minha família. E quando eu fui ao médico, no primeiro atendimento médico, ele me receitou medicação para conter o sangramento. E eu comecei a usar a medicação, mas não adiantava. Voltei ao médico e ele me encaminhou para um cirurgião, porque era casa de cirurgia, porque era e era tão ruim pensar isso, porque eu tinha muito essa coisa de minha saúde é ótima, e eu posso fazer tudo, e eu tenho independência, porque eu posso ir para todos os lugares, trabalhar, cuidar da igreja. E na verdade Deus me parou e me fez pensar em muitas coisas. E aí quando ele falou sobre isso, que era preciso uma cirurgia, eu falei, amém, que bom, pelo menos tem a cirurgia. Eu falei, quando eu posso? Ele falou, não, mas tem uma fila. Tem muitas mulheres nessa fila para fazer a mesma cirurgia, que estão passando pela mesma coisa. Aí eu saí com o coração um pouco pesado, mas pensei, a minha dor, por mais difícil que fosse, né, nem se comparava a Jesus, e eu orei, falei, Deus, eu oro por mim e por todas as mulheres que estão nessa fila. Talvez tenham mulheres lá que estejam passando por esse sofrimento antes de mim, com mais intensidade e com menos apoio. Então, orei por isso, orei para que fosse no tempo de Deus e que eu ficasse bem. E aconteceu. Isso foi mais ou menos em dezembro, antes do Natal. E quando foi em janeiro, no dia do aniversário do Lucas, do meu filho, eu recebi uma ligação do hospital me chamando para fazer os exames pré-operatórios. Irmãos, isso foi incrível. Porque tinha uma fila longa. Ainda que o hospital onde eu era atendida era um hospital incrível, era do meu trabalho, tinha um convênio médico do meu trabalho. Né? E Deus providenciou um médico excelente. E isso tudo foi em menos de um mês. Uau! Incrível, né? Então, dia 3 de fevereiro, eu passei pela cirurgia. Imagina, eu fui atendida em 20 de dezembro, 12 de janeiro me chamaram para o pré-operatório e depois eu fui atendida e fiz a cirurgia e foi incrível, deu tudo certo. Meu marido estava lá comigo, me ajudando, me apoiando, orando comigo. Então, quando eu penso nesse sofrimento, e foi muito bom passar por isso, é estranho falar, né? Foi bom passar pelo sofrimento, mas me ajudou muito na minha fé, me fortaleceu muito e me ajudou muito a pensar mais ainda na cruz. A cruz é meu tema favorito nas escrituras. Eu amo estudar sobre a cruz, porque o que Jesus passou não se compara com qualquer sofrimento que estejamos passando agora, que estamos passando agora. Então você pode pensar em algum sofrimento que você está passando agora, que você já passou. Nada se compara ao sofrimento da cruz. E sem ter nenhum pecado. Então Jesus foi obediente à morte, confiando totalmente. Então o que é que eu tenho aprendido com isso? Confiar completamente e ser completamente obediente, submisso a Deus. Para que todo sofrimento seja convertido em força, em fé, em amar as pessoas, em ser sensível à dor das pessoas também. Isso tudo nos ajuda
a ver como Deus tem nos amado e tem nos agraciado com o sacrifício de Jesus. É isso. Vamos agora orar.